E os gastos das administrações municipais com folha de pagamento dos servidores, incluindo ativos e inativos, têm sido motivo de grande dificuldade para os prefeitos paulistas e de preocupação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Segundo o relatório do órgão, até o final do segundo quadrimestre de 2024, 65 dos 644 municípios, um percentual de 10%, foram notificados por estarem no limite de gastos ou além do previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme o comunicado veiculado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado, 569 municípios receberam alertas do TSE ou por possuírem possíveis irregularidades na gestão orçamentária ou por apresentarem arrecadação abaixo do previsto. E no caso de 65 prefeituras, por estarem com gastos excessivos em relação ao pagamento de pessoal, ao deixar de cumprir o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece limites para gastos com pessoal, o gestor estará sujeito a sofrer punições institucionais e pessoais, podendo ter suas contas reprovadas, além de sofrer punições administrativas e até mesmo tornar-se inelegível à luz do entendimento da Justiça Eleitoral. Então, e como será que está a situação de Catanduva, que recebeu vários alertas de vários tipos? Para explicar, então, convidei aqui o advogado Fábio Manzano, que é membro do Grupo de Excelência em Gestão Pública do Conselho Regional de Administração, a pessoa certa aqui para explicar para a gente. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Uma ótima noite. Olá, Natália, os telespectadores do CR News. Aliás, agradeço muito o convite, fico lisonjeado com esse convite de poder discutir temas tão relevantes aqui em Catanduva. E parabenizo, inclusive, a Renata, que está fazendo um bloco aqui, né, uma participação no programa. Falando de política. É muito importante, Natália, a gente discutir esse tipo de assunto. E motivar a população, Renata, para que a gente consiga que as pessoas tenham atenção com relação a isso. Se todo mundo olhar para a nossa gestão pública e se interessar pelos dados, pelo que está acontecendo, com certeza a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país vai ser melhor, com certeza absoluta. Então vamos lá, aqui em Catanduva, os gastos com pessoal, Natália. Os últimos dados que a gente tem fechado e que são públicos no Tribunal de Contas são os dados referentes às contas da Prefeitura e do município de 2022. E naquele momento, Catanduva estava assim dentro dos gastos de pessoal e até com uma margem considerável. Nós temos aqui o gasto com pessoal durante o exercício de 2022 de 38,33%, enquanto o limite tolerável era 54%. E todo mundo se recorda, vocês também, que houve uma grande terceirização aqui na cidade de Catanduva, aqui no município de Catanduva. Terceirizou-se vários serviços. Meio ambiente, o meio ambiente, que é a chamada zeladoria, a saúde é toda terceirizada, seja na UPA, seja nas unidades básicas. A educação também, com as merendeiras. Com as merendeiras. Né? Os SGs. Isso, exatamente. Então, a energia elétrica, né, a troca de lâmpadas. Então, nós passamos por um período de grande terceirização. E isso, com certeza, contribuiu para esse número baixo, entre aspas, em termos de pessoal. Então, com relação aos gastos com pessoal, Catanduva está bem confortável em relação ao limite máximo tolerado aí pela legislação e que é bastante apontado pelo Tribunal de Contas. Se a gente pegar, a Cauane pode colocar para a gente na tela fazendo um favor, então aqui a gente pode ver a evolução dos nossos gastos com pessoal. Então, os números que eu falei para vocês, que são correspondentes a 38,33%, são esses gastos aqui, ó, de 2022, que corresponderam a 281 milhões de reais aproximadamente. Nós já vemos aqui que em 2023 nós tivemos um aumento disso, nós tivemos vários benefícios aos servidores públicos municipais, tivemos reajuste, tivemos também, salvo engano, a reestruturação do Poder Executivo, então isso com certeza se refletiu e nós temos sim uma evolução no gasto com o pessoal aqui em Catanduva. Então nós temos sim que ficar alerta e com certeza a Prefeitura também deve estar monitorando esses dados. Agora o que eu queria falar para vocês também é o constante apontamento do Tribunal de Contas com relação ao gasto orçamentário, à execução orçamentária aqui de Catanduva.
Aqueles diversos alertas que vocês puderam ler no site do Tribunal de Contas falando que, olha, a previsão ficou aquém, a previsão não se concretizou em termos de receita, por exemplo, previdenciária, outros tipos de receita, é porque a Cauane pode colocar para nós aqui, ó. Nós temos em Catanduva um orçamento que ele está pouco calibrado. Ele é um orçamento que a gente consegue ver no longo dos anos, é que é um orçamento até superestimado. Né? Então a gente pode ver um retrato de hoje, nós pegamos isso hoje aqui no Tribunal de Contas, é que nesse momento as despesas contabilizadas superam muito a receita. E inclusive o ano passado a gente já teve um grande déficit orçamentário, né? Ou seja, no ano retrasado, nessas contas de 2022, nós tivemos um grande déficit orçamentário e ele foi salvo, ele foi ressalvado pelo Tribunal de Contas, ele foi relevado pelo Tribunal de Contas por conta que a gente teve nos últimos anos um grande superávit financeiro, ou seja, tinha dinheiro em caixa, por mais que o orçamento não se concretizou e ele foi deficitário, né, na previsão da receita e a estipulação a previsão da receita e a estipulação da despesa, ele teve ali um desequilíbrio, mas tinha dinheiro em caixa, né? Então, o que a gente vê bastante aqui em Catanduva é o Tribunal de Contas falando, olha, em relação à previsão orçamentária, Catanduva precisa aprimorar, porque você tem um orçamento que ano após ano ele vem sendo descumprido. Ou seja, quando manda-se a lei orçamentária para a Câmara, Renata, ela tem que ser equilibrada entre receita e despesa. E já há alguns anos as despesas vistas pelo Tribunal de Contas superam em muitas receitas, tem algum problema com relação a isso. Mas, de novo, então, enquanto gastos com pessoal, até 2022 nós estamos sim ok aqui em Catanduva. Viu, e Natália? É por isso esses alertas que o TCE manda para a cidade, para o município. Exatamente. Então a gente não pode ter um desbalanceio no orçamento. Porque diferente de uma casa, Renata, nós temos a previsão orçamentária. Então quando eu faço a lei orçamentária anual, é o Poder Legislativo, ou seja, os vereadores olhando e falando, olha, isso que está previsto no orçamento tem que ser cumprido. Aí no decorrer do ano você vai vendo as disponibilidades financeiras e vai efetivamente pagando as despesas, né? Então, quando você tem um grande déficit ou até superávit orçamentário, isso significa que aquela previsão que você fez e mandou para a Câmara não está correta. E aí você deu um passa-moleque nos vereadores? É isso que acontece, né? Fica essa pergunta. Então, o que o Tribunal de Contas fala que está aquém o recebimento das receitas, que está aquém receitas previdenciárias estipuladas lá, previstas, é por isso. Porque você tem uma peça orçamentária que foi enviada para a Câmara e não está sendo cumprida. Bacana. Vamos falar também da parte do pessoal, como você falou, não atingiu, né? Tá aí nos 38%, não tá um pouquinho longe dos 54% aí da folha de pagamento. Porém, tem algo ali que chama a atenção, principalmente quando se fala de funcionário, quando fala em hora extra. Ah, outro problema, Natália, você bem lembrou. Nós temos uma regra, né? Isso não só em Catanduva, mas todo o estado de São Paulo, todo o Brasil, de que, por exemplo, horas extras não podem ser contabilizadas para você aposentar o funcionário, né? Então, o funcionário que faz várias horas extras, quando ele se aposenta, esse valor recebido não entra no cálculo da aposentadoria. E aqui em Catanduva, o Tribunal de Contas tem julgado irregular diversas aposentadorias, e o termo que ele usa é até ilegal, que aonde a prefeitura, e mais especificamente o Instituto de Previdência, computa essas horas extras no cálculo da aposentadoria do funcionário. Isso é um problema que está recorrente. E aí eu chamo a atenção para outra coisa. Você tem uma empresa aqui, você contrata funcionários. Você tem que adequar a hora extra para não ter muita hora extra, né? Você pagar hora extra é um encargo caro. Então a prefeitura também tem que cuidar disso. Além disso ainda, vários alertas do Tribunal de Contas no passado diz respeito aos funcionários que precisam tirar férias. Porque esse funcionário, se ele não tira férias, e se ele é demitido ao final do mandato, ou se ele se aposenta, esse valor inteiro ele tem que pegar em dinheiro e não em descanso. Então é outra atenção, viu, Renata, que nós temos que ter aí na gestão de pessoal da Prefeitura de Catanduva. Principalmente acontece aí com os secretários, que têm um cargo, né,
mais alto ali da prefeitura e a gente não vê muito ele saindo de férias, né? Então acontece muito isso. Pois é, toda a prefeitura, o Tribunal de Contas fala, olha, se em 12 meses ele cumpriu o período de 12 meses, imediatamente ele tem que tirar férias. Não pode ficar lá os 4 anos sem tirar férias, né? E aí depois receber uma bolada quando termina o mandato. Isso daí onera muito todos os catanduvenses, inclusive nós, né, Natália? E isso é algo recorrente, infelizmente, que vem acontecendo há bastante tempo também, né, Fábio? Pois é, temos que ficar atentos a isso. Eu, enquanto consultor, aconselho as administrações municipais a zerar tudo no final, inclusive, do mandato. Então, se o secretário ficou com você, por exemplo, os 4 anos, agora é o momento dele não ter quase nenhuma férias vencida. Na verdade, não ter férias vencidas, para ele não passar mais um mandato depois, né? Tendo o risco aí de nós, catanduvenses, arcarmos aí com várias férias acumuladas, tendo que indenizar o funcionário, sendo que ele poderia ter tirado isso em dias e não onerar os cofres municipais. Então os empresários vão me entender muito bem do que eu estou falando, porque eles cuidam muito isso na ponta do lápis, e essa também deveria ser uma atenção e um dever da Prefeitura Municipal, viu, Natália? Bom, agradeço então a participação do Fábio, que deu uma aula aqui pra gente hoje, e lembrando que esses dados estão no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, Fábio? Qualquer cidadão tem acesso, pode entrar lá, que é importante, são dados da cidade, do estado, enfim. Exatamente. Nós, enquanto donos de empresa, cuidamos das finanças das nossas empresas. A Prefeitura Municipal ou o poder público em geral correspondem aí mais de 30% da riqueza do nosso país. Então, assim, fica o meu pedido, na verdade eu já falo isso sempre, que as pessoas têm que se interessar pela administração pública. Seja frequentando aí a Câmara Municipal nos dias que nós temos sessões, seja visitando o site da Prefeitura e olhando o Diário Oficial, na imprensa oficial do município é lá que nós temos o extrato dos contratos e outros temas muito relevantes, ou também no site do Tribunal de Contas, que é onde a gente encontra aí a informação de forma mais compilada, reunida e também comparativa com outros municípios. É muito importante, todo cidadão deveria acompanhar de forma muito atenta isso, viu, Natália e Renata? É isso aí, muito obrigada, Fábio, mais uma vez. As portas do jornal sempre abertas para você vir aqui explicar para o cidadão um pouquinho mais do que a gente tem um pouco de dificuldade. O Fábio, que é a pessoa técnica aqui, está aí no Conselho Regional de Administração, é a pessoa certa que vem aqui para passar as informações com muita clareza, né? Então, agradeço a você. Já agradeço também a Renata, já me despedindo dos dois aqui, né? Uma boa noite aí para vocês.